Ataques espirituais. Este é um tema que divide opiniões. Há quem acredite, há quem não acredite em nada disto. Antes de entrares neste campo, eu quero que tu ouças aquilo que eu tenho para dizer, porque a perspectiva que eu tenho aqui para partilhar contigo pode ser um bocadinho diferente daquela que tu andas para aí a ouvir. Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Morgana. Antes de nós falarmos especificamente sobre os sinais de que estás a ser alvo de ataque espiritual, eu preciso de te dizer uma coisa que raramente se ouve quando se trata deste tema. A maioria dos vídeos sobre ataques espirituais coloca-te sempre na posição de vítima. Alguém que te faz aqui isto, alguém que te inveja aqui, alguém que te lança um mau olhado, um bruxedo, um feitiço, uma demanda. E até pode ser verdade, não vou dizer que não acontece. Mas também é verdade, e ninguém fala sobre isto, ou quase ninguém fala sobre isto, é que, na verdade, a maior porta de entrada para o ataque espiritual acontecer és tu. E aqui nós estamos a falar de fazer uma limpeza ou uma higiene de forma consciente. Higiene que eu digo é higiene energética, não tem a ver com higiene física, que eu espero que toda a gente faça a sua própria higiene. Quando nós deixamos também as emoções por processar e vamos engolindo os sapos, estão a ver? Quando temos aqueles pensamentos em espiral ou a ruminar e não percebemos que raio de pensamentos são esses, e o nosso campo energético fica sem atenção e acabamos por ficar permeáveis a qualquer coisa que possa entrar. Eu não sei se já te aconteceu, mas a mim já me aconteceu. Há pessoas que parece que a praga, que lhes roga uma praga e a praga cai direitinha, certo? Será que é a pessoa que praguejou que de facto tem esse poder todo? Ou será que é a vítima, não é? Que está com a porta de casa escancarada? Será? Às vezes nós fazemos uma praga, fazemos duas pragas ou fazemos 20 vezes a mesma praga e não pega naquela pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Porque eu cá conheço. Eu cá conheço, parece que nada pega àquela pessoa. O que é que isso significa? Será que sou eu que não tenho tanta potência assim ou será que depende do nosso alvo? Porque, para pensar comigo, nós não podemos controlar aquilo que alguém nos faz. Portanto, se a pessoa lança a inveja, um mau olhado, uma demanda, um bruxedo, um feitiço, sei lá o quê, nós não podemos controlar isso. Mas nós podemos ter em dia as nossas proteções, as nossas limpezas energéticas, mesmo que seja a coisa mais simples de tomar os banhos energéticos, né? Os nossos banhos de um alecrim, enfim, com sal grosso, enfim, mesmo que seja só isso, mesmo que a gente tenha um gráfico de radiestesia para proteção, por exemplo, mesmo que seja só isto, mesmo que nós somente entoemos cânticos ou salmos que seja, orações que seja, mesmo que seja só isto, mas se nós estivermos, obviamente dentro da nossa crença, mas se nós estivermos sempre em dia com as nossas higienes energéticas, é muito mais difícil que alguma coisa que nos foi enviada de facto caia em nós. Mas na maior parte dos casos que absorvem, não é, das vítimas de alguma inveja, de algum mal-olhado, normalmente é porque o seu próprio sistema eletromagnético, o campo áurico, a aura, ou o sistema energético já está comprometido. Então será que aquilo que eu acabei de te dizer muda a perspectiva? Então agora vamos passar para os 10 sinais em que tu podes estar sim a ser alvo de ataque espiritual. Novamente, isso não significa que a outra pessoa é que é má e que não sei o quê, ok? Que tu és uma vitimazinha, coitadinha de mim, que eu não posso fazer nada. Paremos com isso. Então, o primeiro sinal é as tuas proteções físicas começam a cair ou a partir. Por exemplo, se tens uma pulseira e essa pulseira é, por exemplo, de uma turmalina negra, vamos supor, pode acontecer da pulseira rebentar, pode acontecer da pulseira partir, pode acontecer não é? Pode acontecer do colar arrebentar, o cristal que racha sem ter caído, pode acontecer do amuleto desaparecer ou ficar todo mofado, não é? De mofo, ficar mofado. E obviamente que se nós temos essas nossas proteções físicas, os nossos amuletos, os nossos talismãs que têm como função a nossa proteção, obviamente que vão absorver a energia que nos é enviada. E
acontece que quando a energia, ou quando esse amuleto já está muito sobrecarregado ou a energia também, aquilo que nos enviaram, é muito forte, pode acontecer sim de estar saturado ao ponto de partir. Agora, quando isto acontece repetidamente com vários amuletos, 2, 3, 4 vezes seguidas, e tu colocas o amuleto e aquilo parte, colocas o colar e rebenta, entendes? Isso pode significar sim que há um excesso de energia a acontecer ali. O segundo sinal que já me aconteceu algumas vezes é problemas inexplicáveis com eletrónicos. Por exemplo, funde-te as lâmpadas todas da casa. Agora vais dizer, mas isso pode acontecer, a lâmpada fundir. Claro, uma lâmpada pode fundir, mas agora funde-te hoje uma, daqui a 2 dias funde-te outra, daqui a 4 dias fundiu mais uma. Uma outra coisa que pode acontecer com os eletrónicos é tu teres mais do que uma avaria, porque novamente é normal que os aparelhos eletrónicos avariem. Normal. Agora, quando hoje avaria um, mas daqui a bocado já está outro a variar e depois tens mais outro a variar. Já me aconteceu a variar a máquina de lavar a louça, a variar a máquina de lavar a roupa e isto tudo na mesma noite. E estourar as lâmpadas. Não foi fundir, foi estourar a lâmpada, né, de teto. Ok? Portanto, isto tudo junto pode significar sim que há aqui um excesso, uma carga, uma sobrecarga de energia. Outra coisa aqui é o terceiro sinal. Portanto, uma outra coisa que pode acontecer é as plantas murcharem. As plantas murcharem ou até os animais ficam doentes. Por exemplo, as plantas são o termómetro, não é? Se tu tens uma arruda, isso também já me aconteceu, ter uma arruda, foi especificamente com uma arruda. Uma pessoa, eu receber uma determinada pessoa em casa e a arruda secou completamente, Uma outra coisa que pode acontecer, e principalmente em plantas mais resistentes, como é uma espada de São Jorge, uma espada de Santa Bárbara, é de murchar. Obviamente que se tu não regares, que se tu não puseres água, enfim, todas essas coisas normais, mas se tu fazes essas coisas todas normais e a planta murcha, isso pode significar, principalmente essas mais resistentes, isso pode significar que há ali qualquer energia mais densa. Então, relativamente aos animais, a mim também já me aconteceu eu ter aqui os 2 cães, isto há uns tempos, não é? Há uns anos, os 2 cães com diarreia exatamente da mesma cor. Exatamente a mesma cor. Sendo que eles têm alimentação diferente. Então, não era possível que a diarreia fosse exatamente igual. Da mesma cor e uma cor estranha, ainda por cima. Então, quando isso aconteceu, eu já supus, ok, tem aqui qualquer coisa energético. Portanto, que eles apanharam, não é? Portanto, vou tratar disso. Vamos tratar disso. Uma outra coisa que pode acontecer com os animais é eles agirem e atuarem de uma forma estranha para o normal deles. Então, vou dar aqui um outro exemplo que também já me aconteceu. O meu cão, macho, houve uma altura em que ele marcava território em nós, entenderam? Se eu não tivesse, talvez, conhecimento desta parte espiritual, não é? Eu teria pensado, mas o que é que o cão anda a fazer, não é? E se fosse talvez outra pessoa, até teria feito outras coisas graves, vocês sabem o que é que teriam feito, mas pronto. Eu parei para pensar, ok, isto é estranho, ele não faz isto é esquisito. Vamos lá perceber o que é que se passa aqui. O quarto sinal que eu trago aqui é uma instabilidade fora do comum nos relacionamentos. E aqui eu não estou a falar somente nos relacionamentos amorosos, mas principalmente nos relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos de uma forma geral. Quando vocês estão bem, ou vocês têm uma determinada dinâmica e de repente vocês passam o tempo inteiro a discutir qualquer coisa, aí vocês têm que pôr um travão, ou tu que estás a ver o vídeo, não é? Tens que pôr um travão para perceber, ok, isto não faz sentido nenhum, vou ver o que é que se passa, porque não é normal em nós estarmos sempre a discutir ou estarmos sempre desentendidos, a ver aqui um desentendimento, isto não é muito normal. Então vale a pena investigar mais sobre o assunto. O quinto sinal, o sinal número 5, aqui já vamos começar a ver aqui uma progressão de gravidade da coisa, não é? Nós vamos ter aqui um bloqueio na nossa fonte de renda. Portanto, no nosso rendimento, portanto, há um desemprego que acontece, há o dinheiro, há coisas que avariam e que nós vamos ter que gastar dinheiro de forma inesperada naquele mês, isso vai-se repetindo, parece que o dinheiro que chegava, ou que, enfim, dentro do nosso orçamento,
nós tínhamos uma dinâmica e de repente vai haver aqui um desestabilizar da nossa fonte de rendimento. Vamos começar a perceber que as oportunidades que nós tínhamos e que as portas que estavam abertas para nós, os presentes que nós recebíamos, vamos deixar de receber, por exemplo. E obviamente que a partir do momento que alguém faz intencionalmente alguma coisa para nos prejudicar, logicamente que o que é que nos deixa mais de pés e mãos atados? A falta de dinheiro. Então aqui nós precisamos de estar de olho. E eu quero deixar aqui uma ressalva. Obviamente que se nós não tivermos aqui estrutura e se nós não soubermos lidar com o dinheiro, obviamente que o dinheiro vai estar sempre a desaparecer. Se nós tivermos uma pessoa que já é hábito de gastar tudo aquilo que ganha, obviamente que o dinheiro vai desaparecer. Nós não podemos pôr isso em causa. Mas se nós tínhamos uma forma de lidar com o dinheiro, se até aqui o dinheiro, mesmo que fosse tudo contadinho, estava tudo certo, nós conseguimos pôr de lado, nós conseguimos fazer as nossas coisinhas e de repente começaram a variar as coisas em casa e nós temos que, o carro avariou, por exemplo, e nós temos que arranjar o carro, depois avariou qualquer coisa em casa, depois aconteceu isto, alguém ficou desempregado, nós ou fomos, por exemplo, não é substituídos, mas fomos despromovidos, por exemplo, vamos supor. Isto pode significar sim que há alguma coisa a interferir. O sexto sinal é a sensação de estarmos a ser vigiados. Aquela sensação de que eu estou sozinha, mas parece que alguma coisa me observa. Pode haver aqui uma presença que tu não vês, mas que está lá, que te está a observar. E eu aqui já não estou a falar simplesmente da inveja ou do mal olhado, de a vizinha não gosta ou critica ou reclama de eu ter comprado isto ou de eu usar esta roupa assim. Nós não estamos só a falar disso, nós estamos a falar de alguma coisa mais intencional, alguma coisa feita de propósito, não é? Com uma intenção específica, um intento específico. Às vezes nós vemos vultos que não víamos, às vezes vemos vultos, às vezes nós ouvimos barulhos na casa e às vezes a sensação de estar a ser observada pode se intensificar em alguns pontos específicos da casa e alguns horários específicos do teu dia. Um outro sinal é os pesadelos constantes. Então não é normal nós estarmos constantemente a ter pesadelos. Lógico, novamente, quero-vos trazer aqui para a Terra. Se nós estamos a passar por uma fase difícil, uma insónia ou alguma interferência no sono nós poderemos ter. Mas por isso é que nós temos que ter discernimento para saber distinguir o que é que são pesadelo, ou o que é o pesadelo, e o que é o facto de nós estarmos a passar por um momento difícil, um momento em que é comum nós passar, toda a gente passa. Ninguém está só lá em cima. Estou sempre a ter pesadelos. E são pesadelos sérios, são pesadelos esquisitos, que há um padrão de um tipo de sonho muito intenso, trazem uma certa perturbação, uma sensação estranha em que não gostaste de nada, foi esquisito, deixou-te com medo. Acordar, por exemplo, com uma sensação de medo, sem saberes porquê. Acordares, porque às vezes podes não te lembrar dos pesadelos dos sonhos, né? Podes não te lembrar, mas às vezes acordas repetidamente, noites e noites seguidas, ou com muita frequência, em que parece que tens uma sensação esquisita de que algo acontece durante a noite, um certo medo, e até podes desenvolver um certo receio de ir dormir, porque sabes que vais acordar com essa sensação de medo, de perturbação, entendes? Isto acontece porque é no plano astral, ou seja, quando nós estamos a fazer a projeção astral, quando nós estamos a dormir e fazemos a projeção astral, em que somos mais vulneráveis, porque a maioria de nós não se lembra e porque o nosso espírito sai do corpo durante o sono. Portanto, nós ficamos mais vulneráveis, o que significa que, como nós não nos lembramos, a maioria não se lembra, normalmente nós não vamos saber o que é que nos aconteceu e algumas vezes, não é? Pode ser que sejamos levados para determinados lugares, ok? Com determinadas pessoas. Uma outra coisa que podemos perceber, ou melhor, sentir, é cheiros esquisitos, cheiros estranhos que não têm motivo físico para ser. Vou dar um exemplo. O cheiro a mijo, ok? Eu ia dizer xixi, mas é o cheiro intenso a mijo, não é aquele cheiro forte, ou o cheiro a podre, ou o cheiro a morte, ok? A coisas desvividas, por exemplo, a decomposição ou a putrefação. Isso pode
trazer aqui a ideia de que alguma coisa está ali naquele lugar onde tu sentiste o cheiro. Se não houver aqui nenhuma coisa física, por exemplo, um lixo que precisava de ser tirado e não foi tirado e ficou ali, não é? Enfim, e agora está com cheiro. Se não houver o esgoto ao ar livre, ou se não houver nada físico que justifique esse cheiro, então aí tem alguma coisa. Isto porque algumas entidades têm uma assinatura olfativa forte, no caso. E este é um dos sinais mais antigos e reconhecidos também em várias tradições ao redor do mundo. Ainda nesta onda de coisas desvividas, se aparecerem animais desvividos, vocês sabem a outra palavrinha, né? Alguns animais desvividos, pode sim significar que alguma coisa aí, agora, é repetidamente, não é uma vez quando o rei faz anos. Então eu estou a falar de repetição. Aparece hoje um, daqui a 2 dias aparece outro, do outro dia aparece outro. Obviamente, se vocês tiverem cães que são do género de caçadores e que vão atrás dos pássaros, pode acontecer que eles vos dê presentes de pássaros. Portanto, isso não significa que haja alguma coisa, só significa que o cão ou a cadela tem instinto de caçador, de caçadora, e então vão atrás. Portanto, vocês podem receber alguns presentinhos desses. Não é? Tudo bem. Mas muitas vezes o símbolo do animal morto, o animal desvivido repetidamente à porta da tua casa, porque normalmente estas coisas são deixadas à porta de casa, não é? Ou por onde tu passas, ou no teu jardim, por exemplo, pode significar sim que há alguma coisa aqui mais séria e precisa ser tratada. Em algumas tradições, o tipo de animal que aparece, portanto, o animal que aparece tem influência, ou tem aqui um peso importante. Por exemplo, pássaros ou ratos, que é só o que os meus cães me oferecem, mas isso são eles que me oferecem, não é mesmo? Pronto, enfim, que deixam espalhado ali. Mas pode ser sim interpretado como um sinal de trabalho negativo feito e direcionado especificamente. Não é para entrar em pânico, é para termos noção que há um padrão e registar esse padrão. Portanto, nós temos... aconteceu ontem, aconteceu hoje, aconteceu anteontem e nós registarmos esse padrão. O último sinal, e que para mim é o mais óbvio, é se houver um conjunto de sinais. Portanto, seja que normalmente aparece mais especificamente, as plantas morrem e logo no início, não é? As plantas morrem e há os eletrónicos que avariam. Portanto, os amuletos que partem, estes 3 iniciais, portanto, que serão os mais simples, ou os que avisam que alguma coisa já está a começar a mexer, certo? Está a acontecer. Portanto, quando há um conjunto dos sinais, pode ser todos os sinais, pode ser 2 sinais, 3 sinais, já é indicativo de que alguma coisa está a acontecer sim na nossa vida. Alguma coisa energética, que pode não ser diretamente alguém que nos fez alguma coisa, mas pode ser, como eu falei, o nosso campo, a nossa energia que está mais baixa e que tornou-se porta de entrada para que outras entidades tenham acesso a nós. Porque deixem-se daqui de tretas, tá? Todos nós, uma vez que vivemos aqui na Terra, nós temos contacto com determinados espíritos. Portanto, é muito normal, dependendo da nossa frequência, nós estamos com um tipo de espíritos ou com outro tipo de espíritos. Então, não existe blindagem energética 24 horas sobre 24 horas. Nós não podemos deixar de ter as trocas energéticas com o meio, porque nós pertencemos ao meio, nós somos natureza, então não tem como nós deixarmos de receber energia e de doar energia também. Agora, nós podemos escolher a frequência, é com quem nós vamos doar ou trocar ou fazer essas trocas energéticas. Deixa-se de enganar com essas blindagens 24 horas sobre 24 horas, isso não existe, ok? Nós podemos ter os amuletos, as nossas proteções, as nossas coisinhas todas em dia, certo? Porém, nós continuamos a fazer as trocas dentro daquilo que o nosso campo energético permite. Portanto, se eu só penso em porcaria, obviamente que porcaria vou receber, ok? Não vai ser um ser iluminado ou só espíritos iluminados que vêm ter comigo, sendo que eu só faço bosta. Entenderam? O que é que se pode fazer então quando nós percebemos que há algumas coisinhas a acontecer? Nós podemos fazer o que normalmente nós fazemos, que é contratar alguém para vir para desfazer, se isto for alguma coisa mais séria, mas a minha proposta aqui é não dependermos de ninguém,
Nós podemos contratar, mas lembrando sempre que ninguém aqui é puro ou iluminado. Como eu falei logo no início, aqui não existe a vítima que, ai, coitadinha de mim, que eu sou tão pura, eu não faço mal a ninguém. Não existe isto. Todo o seu efeito tem a sua causa. Portanto, se houve aqui alguma coisa que entrou na nossa vida, que entrou no nosso campo energético, é porque nós tínhamos a porta escancarada. Certo? Certo. O que é que nós precisamos fazer? Cuidar da nossa higiene energética. Fazer a nossa higiene energética, seja os banhos, seja as defumações, seja o que for. Cuidar. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções. Não precisamos ser todo dia, lá está, positivos, ou estarmos... Isto para mim é positividade tóxica, temos de ser sempre positivos, nunca podemos reclamar. Então, nesse caso, para que é que existe o livro das reclamações? Expliquem-me. Quando está mal, a gente tem que reclamar, obviamente, mas também não podemos só estar a reclamar para o ar sem fazer nada. Nós temos que passar para a ação também. O que estiver dentro da nossa... É porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o ritual energético ou o banho energético só se faz quando estamos mal. Não, isto é uma prática que nós precisamos de ter em atenção diariamente. Assim como lavar os dentes, assim como tomar banho, que eu espero que todos vocês tomem banho diariamente, não é? Pelo menos um banho por dia, pelo menos, não é mesmo? Pronto. Mas assim como vocês também lavam os dentes ou escovam os dentes diariamente, espero eu que o façam também, não é? Porque às vezes as pessoas mandam cada bafo. Mas, assim como nós fazemos diariamente estas coisinhas, nós também precisamos de fazer diariamente, cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, daquilo que fazemos, ser coerentes com aquilo que nós estamos a fazer, prestar atenção com quem nós estamos a conversar, o que nós conversamos, certo? E, obviamente, fazer essa parte energética, nem que seja as orações, se for o caso, os salmos, se for o caso, as meditações, se for o caso, os banhos, se for o caso, defumações, enfim, aquilo que o que mais nos cheirar, aquilo que mais nos aprouver, não é mesmo? E ainda é muito importante, ainda mais importante, tu conheceres a tua estrutura energética suficientemente bem para saberes quando algo está fora do lugar, ou seja, se a energia é o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão no plano espiritual, obviamente que se tu não conheces a tua própria energia, tu nunca vais conseguir reconhecer e distinguir, diferenciar a tua energia de uma energia invasora, de uma energia externa, seja de um ser iluminado, um ser espiritual, um ser lá com muita luz, ou então um encosto, não é? Que se chama um encosto, que se faz passar por um ser espiritual, ou um ser iluminado, ou um ser de luz. E se este vídeo fez sentido para ti, subscreve aqui o canal caso ainda não sejas inscrita ou inscrito, porque aqui durante o mês de junho eu vou falar mais sobre este tipo de conteúdos. E se conheces alguém que sente isto e que vivencia estes sinais e tu já percebeste, só que a pessoa ainda não percebeu na própria vida, partilha com este vídeo com essa pessoa. Aproveita também para deixar o like, o gosto no vídeo e eu vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos!